Ora, então, para hoje, vamos resolver o primeiro exercício, ou o primeiro conjunto de exercícios associados aqui aos unit tests. E eu vou dar-vos uma classe para vocês incorporarem no vosso programa, tá bem? Portanto, qual é o objetivo? É inicialmente vocês criarem uma. Acho que isto é muito grande. É vocês criarem uma classe library para terem lá esta classe que eu vos vou dar agora. Okay? É uma classe balloon. Isto é à luz de um exercício que já fizemos anteriormente com programação orientada a objetos. Okay? Portanto, vocês criam uma classe library, depois colocam lá esta classe que eu vos estou aqui a dar agora. Depois criam um projeto de testes lá ao lado e fazem um MS Test e fazem depois lá os exercícios que eu vou dar agora. Portanto, temos aqui que é isto. Okay? Eu vou só recapitular, já vou ler isto aqui convosco. Vou só recapitular então o que nós precisamos de fazer. Primeiro, criar uma classe library numa nova solution. 2. Criar um ficheiro de classe com o código fornecido, ou seja, com este ficheiro que aqui está em cima. Depois disso, 3. Criar um projeto de MS de testes com MS test. Ou podemos fazer assim. Não se esqueçam que têm de fazer add project reference, tá bem? Adicionar referência no projeto de testes para a classe library criada, de modo a que o vosso projeto de testes consiga ter acesso a esta classe que aqui está. Okay? É assim, vocês poderiam colocar esta classe diretamente no projeto de testes, mas não é provavelmente a abordagem mais correta. Portanto, criem uma classe library e habituem-se a essa parte. Pronto. Então, isto, passos de setup. Pronto. Então, temos esta classe. É a classe Balloon. Não é? Eu não vou entrar em detalhe sobre o que é que o código faz, vou deixar isso para vossa análise, mas reforço que é uma classe muito similar àquilo que vocês já fizeram num exercício anterior. Portanto, o conceito do balão que sobe, desce, muda de cor, muda de direção, já vos é familiar seguramente dos exercícios passados. O que é que nós precisamos então a nível de exercício para este contexto dos testes? O primeiro exercício então é para criarmos um teste para vermos se é possível alterar a cor do balão para vermelho. Portanto, neste caso, devem criar um teste neste sentido. Depois, o 2 é o balão sobe em incrementos de 5 unidades. Teste se este comportamento se verifica. Portanto, garantirem que estamos a subir em incrementos de 5 unidades. 3. O balão começa no chão. Teste se no momento em que o balão está no chão e for corrido o método descend, se a propriedade height fica com o valor correto. Ou seja, se o balão não passa do chão. Não é suposto. No 4, teste se após 2 incrementos de altura e uma mudança de direção para sul, a sua posição e direção são as expectáveis. E no último, teste se após 2 incrementos de altura e 3 decrementos de altura, o balão está numa altitude igual a 0. Okay?
São aqui 5 exercícios para vocês criarem uns quantos testes. Lembrem-se sempre daquilo que estivemos a ver na sessão de ontem. Façam o arrange, façam o act e façam depois os asserts. Tá bem? Portanto, arrange cria cenários, o act é a ação que vocês querem testar propriamente dita e o assert é a parte da verificação se o memory state que estão à espera se verifica ou não. Tá bem? Como de costume, quando terminarem, coloquem aqui a mão no ar no Teams, aqui, para sinalizar se já terminaram ou não, e depois corrigimos estes 5 exercícios. Pergunto, relativamente aqui ao enunciado, ao conceito dos testes, etc., alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar? Não? Ok, boa. Então, assim sendo, vou deixar-vos aqui a fazer o exercício. Vamos apontar aqui pelo menos uns 20 minutos, 25, para vocês fazerem este. Depois vamos sondando. Contudo, não se esqueçam, coloquem aqui a mão no ar quando terminarem. E se surgir alguma dúvida ou questão, estejam à vontade também. Uhum. Quando quiseres, podes então partilhar o ecrã. Ora, então, só relendo aqui o enunciado, nós queremos então teste se é possível alterar a cor do balão para vermelho. Uhum. Então, como fizemos? Então temos aqui o teste alterar a cor para vermelho. Aqui no arrange, eu criei aqui o objeto do balão e atribuí a cor verde, para só garantir que terá uma cor agora inicialmente. Ok. Eu usei aqui o método change color aqui do objeto da classe Do do balão? balão, que está aqui, acho que é este, É exato. esse mesmo? Uh, e depois eu fui verificar se o balloon color está definitivamente em cor vermelha. Ok. Exatamente. E pelo que eu vejo aí em baixo, Aqui em baixo, deu sucesso. exatamente. E assim conseguimos então validar se a alteração da cor do balão para vermelho está Exatamente. a funcionar ou não. É isso mesmo. É isso mesmo. Obrigado então pela partilha, Gonçalo. Vamos ver então Obrigado. aqui o segundo exercício. Quem quer mostrar então aqui a solução para o segundo? Eu posso mostrar. Ok, força. Relembrando então o enunciado, o balão sobe em incrementos de 5 unidades. Teste se este comportamento se verifica. Ora, aqui está. Pronto, é isto. Basicamente eu criei um novo objeto do balão, né? Incrementei e depois confirmei o seu valor com a altura dele. Onde é que Exatamente. está? E que Era fizeste médio, com balão perfeito. e deu Basicamente, sucesso. deve ser. E deu sucesso. Ok, estás só a executar este teste. Exatamente, sucesso. Portanto, o balão começa a 0, incrementamos a altura uma vez e verificamos então se a altura é então agora 5 através da propriedade balloon.height a comparar com o 5 dentro do assert. É justamente isto. É justamente isto, António. Obrigado então também pela partilha. Nada. Ora, então no 3, o balão começa no chão. Teste-se no momento em que o balão está no chão e for corrido, o método descende se a propriedade height fica com o valor correto. Quem quer mostrar então este?
E então temos aqui 3 mãos no ar para este terceiro exercício. Cauane, Filipe e David. Eu posso mostrar. Força. Perdão. Então, criei um novo balão e aqui uma variável para a altura que é expectável decorrer no teste. Depois fiz aqui no Act o descend e depois verifiquei se a altura expectável continuasse a zero. Exatamente. Comparas então esses dois valores com. Ou seja, comparas esses dois valores dentro do assert e é suposto, mesmo fazendo um descend quando o balão está no chão, continuar a zero. Portanto, isso também, pelo que eu estou aqui a ver em baixo, também passa, não é? O test descend at round. Portanto, é justamente esse o comportamento que precisamos. Portanto, também excelente trabalho. Obrigado. Ora, para quarto exercício. Após 2 incrementos de altura e uma mudança de direção para sul, a sua posição e direção são as expectáveis. Malta que tenha aqui as mãos no ar de ter terminado. Cauane, Nuno, aqui o David também. Quem quer mostrar aqui a solução para este? E então, malta, ninguém fez o 4? Eu posso voltar a apresentar, mas Força, é como quiserem. força. Vemos Então, então aqui a tua solução. qual é o exercício? Ah, é a 4. mudança para sul, certo? Ascender Exatamente. 2 vezes? Ok. Exatamente. Então temos aqui o método de teste, criei aqui o objeto, fiz ascend, vai aumentar em 5 a sua altura, mudei a direção para sul e aqui estou a verificar se está em 10 a altura, por causa Dos de dois ter extremos. subido 5 cada um, e a Exatamente. direção, ver se está em sul. E temos Exatamente. aqui, é esta aqui, Isso mesmo. está success. Isso mesmo. Portanto, subimos 2 vezes, mudamos para sul, fazemos 2 asserts, dado que estamos a testar Uhum. duas condições diferentes, não é? Estamos a analisar duas propriedades diferentes, o height Exato. e o direction. Portanto, é justamente isso. Portanto, fica-nos a sobrar aqui também o 5. Não sei se queres já apresentar. Já que estás a Sim, já fazer. que estamos aqui. Aqui era fazer uma subida em 2 e uma descida em 3 e verificar se a altura é zero. Temos aqui o Exatamente. rearrange, a criação do objeto. Temos aqui os 2 incrementos da altura e os 3 decrementos da própria altura. Como aqui o decremento, como é maior, tem que estar a zero, não é? Já que parte do zero. Exatamente. E pronto, vamos verificar se a altura é zero. E pronto, deu sucesso aqui. Acho que qual é que é? É este aqui. Altura Deu 2 e sucesso. descida 3. Exatamente. É justamente isso. Portanto, nós começamos em 0, subimos 2 vezes, vamos até 10, descemos uma vez, ficamos a 5, descemos a segunda vez, ficamos a 0. A terceira descida, como seria para um suposto número negativo, é de certa forma ignorada essa instrução e mantemos-nos no chão Uhum. na mesma. Portanto, é justamente isso. Exatamente. Portanto, excelente trabalho. Obrigado. Ora,
Então, de modo a termos aqui tempo para conseguirmos realizar mais um exercício e depois corrigirmos, pergunto: houve aqui dúvidas relativamente a estas resoluções? Necessitam que eu faça aqui a correção novamente para acompanharem a linha de raciocínio? Ou podemos Ô, passar para os Manuel, próximos? Diz, diz. se não for muito incômodo, eu queria, porque eu não vi, eu tive que sair um pouco. Ok, ok. Então, assim sendo, eu vou fazer a correção destes exercícios. Deixem-me só passarmos aqui para este ecrã e partilhar o meu ecrã. Digam-me só, por favor, quando estiverem a ver, por favor. Já conseguem ver? Já. Ok, então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar na classe Balloon e vou colocar dentro da minha classe Library. Portanto, não vou criar aqui uma nova, vou criar nesta que já está existente por uma questão de ser simples. Ora, Balloon. Entretanto, tenho aqui o Public Class Balloon e vou substituir pelo meu Balloon. Ok? Pronto, eu não vou entrar em grandes detalhes sobre o funcionamento da classe, dado que é muito similar àquilo que nós já fizemos anteriormente num exercício de programação orientada a objetos, portanto vou focar-me apenas nos testes, dar apenas visibilidade que temos um método de ascend, sobe 5 unidades, descende, desce 5 unidades e depois temos um método para cada uma das cores que podem ser trocadas, portanto red, blue and green, e depois também métodos para mudar a direção a norte, sul, este e oeste. Okay? E depois temos as nossas propriedades cor, direction, height, com um safeguard que não pode ter uma height negativa, e pronto, e o balão começa com estas condições através deste construtor. Pronto. Então, a seguir, o que é que nós vamos fazer? No meu projeto de teste eu vou criar uma classe nova, a qual vou chamar Balloon Test, e vou dizer que isto é uma classe de testes. Portanto, Test Class. Agora vamos começar a criar os nossos testes. Eu vou copiar o enunciado para aqui, que isto também são coisas pequenas. E vou copiar o enunciado para aqui assim. E faço isto em comentário. Se isto colaborar. Sim, colaborou. Ok, então assim, 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 assim. Vamos fazer o primeiro. Teste se é possível alterar a cor do balão para vermelho. Deixem-me só fazer aqui uma indentação. Pronto. Então, vamos criar um teste propriamente dito. Test method. E será public void e vamos chamar então balloon, que é a minha classe que está a ser testada, e vamos dizer change color red. É o nome do meu teste. O que é que eu preciso para tal? Vamos fazer aqui o range. Eu preciso de um balão. Ora, portanto, eu vou dizer var balloon equals new balloon. Portanto, eu preciso de um balão para tal. Se nós formos ao construtor, vamos ver que o balão começa a vermelho. Portanto, eu tenho de ter uma outra cor em estado inicial. Okay? Portanto, para esse efeito, eu vou dizer que balloon.color equals, pode ser blue. Só para criarmos as condições iniciais. A seguir, o que é que eu vou fazer? O act. Vou então realizar a ação que algo aconteceu aqui que não era suposto. Vou então realizar a ação que quero efetivamente testar. Portanto, aceder ao objeto balloon e fazer um change color red.
É isto que eu quero fazer. A seguir, quero verificar se aquilo que eu fiz teve efeito no objeto. Se o memory state associado a este objeto está correto ou não. Portanto, eu para isso tenho que fazer um assert que são iguais a minha expectativa, que é red, e a realidade, que é o balloon.color. Portanto, desta forma, eu estou a testar, ok, isto é o que eu estou à espera, isto é aquilo que realmente existe. Vamos ver se este assert falha ou não. Ou, neste caso, se este assert é assegurado. Se for assegurado, significa que o teste vai passar. Se eu executar, então, os meus testes, eu vou só fazer estes aqui. Quer dizer, acabei por fazer todos, mas temos aqui o nosso Balloon Change Color Red com sucesso. Ok? Relativo aqui ao exercício 1. Alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar? Não. Não? Bom. Restantes colegas? Alguma dúvida ou questão? Não? Alright. Então, 2. Public void. E o que é que o 2 consiste? O balão sobe em incrementos de 5 unidades. Teste se este comportamento se verifica. Portanto, balloon 5 unit increment. Portanto, neste caso, vamos dizer se isto sobe o balão de 5 em 5 unidades ou não. O que é que eu preciso? Enquanto arrange, qual é o meu cenário inicial de testes? Eu preciso de um balão. Portanto, var balloon equals new balloon. Sei através do construtor que o balão começa a 0. Qual é a minha estratégia? Vou subir o balão uma vez e verificar se o incremento foi de 5 unidades. Okay? Então, o que nós podemos fazer é então um act em que eu vou dizer balloon.ascend e está feito. Não preciso de fazer mais nenhuma ação. Porque já estou a fazer uma ação de ascend e agora vou apenas verificar se o balão subiu 5 unidades ou não. Portanto, assert are equal se 5, que é a minha expectativa, é igual a balloon.height. Ok? Ao fazermos isto, vamos então... desculpem, eu tenho que fazer aqui uma outra coisa, que é um test method. Senão ele não é apanhado aqui como teste. E vemos então sucesso. Uma nota relativamente a este exercício. Se isto começar a 10 por algum motivo, este meu teste vai falhar, mas o comportamento verifica-se na mesma. Portanto, isto funciona, mas assenta na premissa que o balão começa sempre no chão. E aquilo que eu estou a verificar não é se o balão começa sempre no chão, é se sobe sempre em 5 unidades. E se por algum motivo isto mudar, porque tem que mudar, o meu teste falha, mas o comportamento verifica-se na mesma. Estão a perceber? Ou seja, só as condições iniciais é que mudaram, não o comportamento do balão. E tenho o teste a falhar. Não é uma boa prática. O que é que nós podemos fazer para tornar isto um bocadinho mais robusto? É fazer o seguinte.
No arrange, podemos ter initial height equals balloon.height e a minha expectativa é que não seja 5, mas seja balloon height plus o incremento. Bem, a balloon.height. Balloon.height não. Initial height mais 5, desculpa. Porque aqui eu já fiz um act e estou a mudar o balloon.height. Portanto, aquilo que eu quero na prática testar é se a altura inicial mais 5 é igual à altura atual do balão. E desta forma, este teste vai passar independentemente de eu começar com o balão a 10 ou 1 milhão. Está bem? Porque aquilo que eu estou a testar não é se ele sobe 5, é a variação de altitude. Se resolveram isto, tal como eu resolvi aqui logo numa primeira instância, 5 igual a balloon.height, tudo certo, mas tenham isto em mente que podem estar a assentar num cenário não bem realista. Também podem estar a criar um teste que seja pouco robusto. Mas isto vai com a experiência, essas coisas todas. É apenas um alerta. Dúvidas, questões aqui em relação a este 2? Não? Fernando, Diz. eu não entendi direito esse act aqui não, depois do range. Este. Não, o act. O ACT. Aham. O ACT, essencialmente, é a ação que eu quero testar. Neste caso é o ascend. Eu quero ver... Eu para medir se o balão subiu 5 unidades, eu tenho que fazer subir o balão. Não é? Então, este é o momento em que eu faço subir o balão. É que eu realizo a ação que quero efetivamente testar os seus efeitos. Ok. Eu tava confundindo essa com assert. Não, o acerto é a verificação. O arrange é vamos preparar tudo, aquilo que eu preciso preparar. O act é vamos fazer. O assert é vamos lá ver como é que isto correu. Ok? Ok, obrigada. Nada. Mais dúvidas ou questões? Não? Vamos então ao 3. Test method. O balão começa no chão. Teste se no momento em que o balão está no chão e for corrido o método descende se a propriedade height fica com o valor correto. Portanto, ora, public void balloon descend at ground, por exemplo. Portanto, vamos ver o que é que acontece quando eu faço um descend e o balão já está no chão. A nível de arrange, aquilo que eu preciso de fazer é então criar um balão. Var balloon equals new balloon. Depois, eu não preciso de fazer mais nada, porque eu sei que o balão começa no chão. Se o balão não começasse no chão, eu tinha que fazer descends até isto ser possível, mas o balão já começa no chão. O que é que acontece a seguir? Vamos realizar a ação que queremos efetivamente testar. Ou seja, já temos o cenário criado, vamos realizar a nossa ação, que é balloon.descend. Vamos ver como é que isto correu. Portanto, eu quero ver assert.r equal
que a minha expectativa, que é 0, é igual à realidade, que é o balloon.height. E se executarmos este teste, vamos ver então que passa com sucesso. Portanto, o balão é inicializado no chão, é então executado um descend, portanto há uma tentativa de descida do balão, com o balão já no chão, e o meu não é arrange, é assert. E o meu assert é que a minha expectativa, que é o valor 0, se verifica aqui neste balloon.height. Ok? Dúvidas? Questões relativamente a este exercício 3? Não? 4. Test method. Public. Void. O que é que nós queremos? Após 2 incrementos de altura e uma mudança de direção para sul, a sua posição e direção são as expectáveis. Portanto, eu quando subo 2 vezes, não é? A minha expectativa é que eu esteja a 10 de altura. E quando eu mudo a minha direção para sul, é que a minha direção seja efetivamente mudada para sul. Mas eu tenho aqui duas questões. Eu tenho a alteração na posição, que tenho que verificar, e tenho a alteração na direção, que tenho de verificar. Okay? Mantenham só isto agora em perspectiva. E isto vai se chamar então balloon com 2 increments south direction. O que é que eu preciso? No arrange, preciso de um balão. Var balloon equals new balloon. Sei que isto começa com a direção norte e começa no chão. Portanto, não tenho mais nada para fazer no arrange. Desse modo, posso fazer o meu act. O meu act vai ser balloon.ascend 2 vezes, porque são 2 incrementos de altura. Portanto, eu vou fazer o ascend 2 vezes, pegar no balão e subir 2 vezes. Adicionalmente, eu quero balloon.change direction to south, para mudar a minha direção para sul. Depois disto, tal como eu disse há pouco, nós estamos a querer verificar duas propriedades distintas do balão. Estamos a querer verificar a sua posição, que a minha expectativa é que seja 10, e vamos verificar também a propriedade de direção, cuja expectativa é south. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer um assert para... não é isto tudo. Assert are equal para a posição. Na minha expectativa, 10. Aquilo que realmente aconteceu está no balloon.height. Está aqui guardado. Vamos ver. A minha segunda expectativa é que seja igual... o quê? South e balloon.direction. Portanto, são as minhas duas expectativas. Vamos ver então se isto se verifica ou não. Vou executar este teste. E o teste passa com sucesso. Este exercício 4. Alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar? Vamos ao 5 então. Portanto, test method. Estou em caps. O meu test method public void teste se após 2 incrementos de altura e 3 decrementos de altura o balão tem uma altitude igual a 0. Okay. Portanto, balloon
to increment 3 decrements height 0. Bem, o que é que eu preciso? Sei que o balão começa no chão, portanto só preciso no arrange de um balão var balloon equals new balloon. No meu act, o que eu vou fazer é pegar e seguir as instruções do teste, que é balloon.ascend 2 vezes e balloon.descend 3 vezes. É aquilo que eu preciso de fazer como ação. É aquilo que o meu teste pede para fazer. O que é que o meu teste a seguir pede? Pede para eu fazer um assert para verificar que a altitude realmente é 0. E então o que eu vou fazer é um assert.arEqual, a minha expectativa, 0, a realidade, balloon.height. Vamos ver se isto passa. E o teste passa também com sucesso. Relativamente aqui a este exercício 5, alguma dúvida, alguma questão? Não? Então, assim sendo, o que é que eu vou fazer? Vou dar-vos só aqui os print screens destes exercícios do 1 e do 2 agora, só para vocês terem isto. Agora, o 3 e o 4, 3 e o 4 conseguem ser juntados aqui. Assim, e agora o último que fica a faltar é o 5. Que é isto assim. Pronto. E então tem aqui o código destes 5 exercícios. Malta, de modo a fazermos então mais um exercício e conseguirmos corrigir ainda hoje para vos preparar para amanhã, vamos fazer a nossa pausa agora. Depois, quando voltarmos, começamos então novo exercício, está bem? Para esta terceira parte, como tinha dito, vamos então fazer mais um exercício para treinarmos esta questão dos unit tests. À semelhança daquilo que aconteceu no exercício anterior, vou dar-vos uma classe que também será familiar, portanto é aqui do carro, onde vocês depois registram as viagens e aquelas coisas todas. Vou deixar-vos aqui essa parte de análise de classe para vocês, mas essencialmente tem um contador de viagens, podem registrar viagens, ter autonomia, tem o combustível, etc, etc. Pronto. O que é então importante nós vermos aqui como testes? No primeiro teste teste se o método verificar reserva funciona corretamente se o nível de combustível for inferior a 10 litros. Okay? Portanto, este é um dos métodos que nós temos. Depois, no exercício 2, verifique se após o registro de uma viagem, o número de viagens do carro aumenta em conformidade. Portanto, é o nosso segundo exercício. No 3, teste se após uma viagem de 450 km, o total de quilómetros do carro se encontra corretamente atualizado. E o exercício 4, verifique se tentar abastecer uma quantidade de combustível superior à capacidade do depósito, se o mesmo fica com o valor correto. Portanto, o carro começa com um X de litros no tanque, tem uma capacidade também Y, vocês, se introduzirem mais do que aquilo que o carro leva, o que é que acontece? É suposto ficar cheio, não, o depósito não crescer. Por assim dizer. Pergunto, destes 4 exercícios, alguma dúvida ou questão que queiram colocar?
Não? À semelhança do que fizeram no exercício anterior. É assim, neste não acho que valha a pena vocês estarem a criar uma outra solution, uma nova class library, um novo projeto de testes. Para economizarmos tempo, vamos fazer tudo no projeto que já estão a trabalhar, que fizeram aqui neste último exercício. Adicionam lá a classe do carro, adicionam uma nova classe de testes e resolvem estes 4 exercícios. Quando terminarem, coloquem a mão no ar, como de costume, corrigimos e pronto, e ficam com estes exercícios também corrigidos. Vou enviar-vos então aqui o enunciado. Se surgir algum problema ou questão com a classe ou algo do género, estejam à vontade, digam que eu dou-vos então uma ajuda. Ora, para estes novos exercícios, eu fui aqui à nossa classe do carro. Tinha aqui um código anterior, ao qual removi e adicionei a classe que vos forneci. Agora vamos criar uma nova classe de testes, ao qual vamos chamar carro teste, e que será a nossa nova test class. Okay? Vou copiar para aqui os 4 exercícios e depois vamos resolver um a um. Portanto, estes são os 4 exercícios. Vamos comentar isto. Não é isto assim que eu queria. E este também vai embora. Sim e assim. Então, vamos criar aqui um teste para o primeiro exercício. Test method. Ora, public void. E aquilo que nós queremos é teste se o método verificar reserva funciona corretamente se o nível de combustível for inferior a 10 litros. Okay? Portanto, aquilo que nós queremos fazer é carro verifica reserva inferior a 10 litros. Algo assim, deste género. Então, o que é que eu preciso fazer no meu arrange? Eu preciso de um carro, equals new carro. Vamos olhar só para as condições iniciais do carro. O carro vem com combustível no depósito de 20, tem uma capacidade de 45, esta matrícula, vem com a reserva false, e então também o preço do combustível e as viagens realizadas. Portanto, estas são as condições iniciais do meu carro. O que é que eu vou fazer? Tenho que dizer que o meu combustível, combustível no depósito, é igual a 9. Portanto, estas são as condições que eu preciso de criar inicialmente. O meu act vai ser então o quê? Executar o carro, verificar a reserva. É aquilo que eu quero verificar. No final, o que é que eu quero saber? É se a luz da reserva está acesa ou não. Portanto, o meu assert vai ser assert.isTrue. Podiam fazer um is equal e colocar true ou false na mesma, mas podemos logo fazer o isTrue. Acaba por ser a mesma coisa. Ora, assert isTrue carro.reserva. Portanto, tenho 9 litros de combustível, estou a verificar a reserva, no final eu tenho que ter a reserva como true, não é? O carro está na reserva. O que é que eu então vou fazer? Vou abrir aqui os testes e vou executar este teste. E temos um sucesso. Se eu passar isto para 11, por exemplo, e executar o teste, vamos ver então que falha, porque não é true, a reserva não está ligada. Portanto,
Vamos deixar aqui outra vez com o 9. Significa que nós, quando atingimos um valor inferior a 10, a luz da reserva acende. Aqui em relação a este exercício 1, alguma dúvida ou questão que queiram colocar? Não? Ok. Então pronto. Qual é o segundo exercício? Verifique que, ou se após o registro de uma viagem, o número de viagens do carro aumenta em conformidade. Bem, eu lancei aqui o projeto outra vez. Então, o que eu quero é um public... já tinha escrito aqui em baixo. Public void. Aquilo que eu quero é carro e contador de viagens incremento. Algo assim deste género. O que é que eu quero? No arrange, quero um carro. Var carro equals new carro. Vou declarar também aqui uma variável inteira que será o número de viagens inicial, que será então carro.viagens realizadas. Depois, no meu act, o que eu vou querer fazer é registar uma viagem com o carro. Portanto, carro.registar viagem, ao qual eu tenho que passar um parâmetro, eu vou passar 1 km. E o que eu quero verificar a seguir é no assert se... podemos também deixar aqui a garantia carro.combustível no depósito igual a carro.capacidade do depósito. Só para garantirmos que mesmo que amanhã que se comece o carro sem combustível por algum motivo, temos aqui uma ação nesse sentido. E eu não estou a utilizar o método a testar justamente para não criar uma dependência na implementação de um outro método. Prefiro diretamente modificar esta propriedade para efeitos de teste, numa situação de programação mesmo, de implementação e utilização da classe. Não devemos fazer isto, mas para os testes dá-me jeito que assim seja. Se utilizar o atestar, também não é grave. Bem? O que é que eu quero fazer o assert? Que o assert que are equal, neste caso que a minha expectativa é que o número de viagens inicial mais 1 seja igual ao carro.viagens realizadas. Okay? Se tinham o 0 e colocaram o 1 e não fizeram este número de viagens inicial, também não é grave. Tenham só atenção àquilo que eu disse no outro exercício, que é tornar o teste um pouco mais robusto para não termos testes a falhar por cenários, digamos assim, em vez de ser por lógica de implementação. Ora, a seguir, vamos correr este teste e com sucesso. Tá bem? Mesmo que o carro comece com o contador de viagens a 100, se eu executar o teste, ele continua a passar na mesma. Tá bem? E é 0. Ora, aqui em relação ao 2, alguma dúvida ou questão? Não? Passar então aqui para o 3, nosso test method, public void, teste se após uma viagem de 450 km, o total de quilómetros do carro se encontra corretamente atualizado. Portanto, vamos dizer carro, total quilómetros após viagem. Então, o meu arrange vai ser o quê? Arranjar um carro. Equals new carro. Vamos colocar combustível no carro. Portanto, carro.combustível
combustível no depósito é igual a carro.capacidade do depósito, para ter o combustível cheio. E vamos também dizer int quilómetros iniciais equals quilometragem total, não é? Exatamente, quilometragem total. Só porque isto é um float, ok. Não será por aí que vamos quebrar aqui isto. A seguir, o que é que eu preciso no meu act? Preciso registar a viagem, não é? Portanto, carro.registar viagem 450 km. Vamos ver se isto correu bem. Portanto, assert o quê? Que é igual a minha expectativa, que é os quilómetros iniciais mais 450, a ser igual a carro.quilometragem total. Portanto, é a minha expectativa, que é o que lá estava, mais 450, e se verifica-se ou não. Selecionamos o teste, corremos o teste e cá está o valor que esperávamos. Portanto, o teste passa com sucesso. Alguma dúvida ou questão sobre este exercício 3? Não? Passaremos então ao 4. Test method, public, void. Verifique se tentar abastecer uma quantidade de combustível superior à capacidade do depósito, se o mesmo fica com o valor correto. Portanto, a minha expectativa é que se o depósito tem 45 litros e eu tentar abastecer 50, não cabem mais do que 45 dentro do depósito. Portanto, eu não posso ter o combustível no depósito superior à capacidade do depósito. Aliás, tem que ser o mesmo valor. Então, o que eu vou dizer é carro, vamos colocar aqui a testar valor superior à capacidade. É o teste que eu vou fazer. O meu arrange é o quê? É arranjar um carro. Ora, var carro equals new carro. O que é que eu preciso mais? Diria que não preciso de mais nada. Exatamente. O meu act vai ser carro, ponto, é abastecimento. O que é que eu vou abastecer? Mais do que aquilo que o carro leva, não é? Portanto, eu até poderia ver quantos litros é que lá estavam e colocar um valor, a diferença, não é? Mais um pouco, mas não vou fazer dessa forma. Vou olhar para a propriedade capacidade do depósito e vou tentar abastecer um depósito inteiro mais um. Okay? Desta forma eu tenho sempre a garantia, mesmo que o carro comece com o combustível a zero, eu vou encher um depósito inteiro mais uma unidade. Se o carro já levar meio depósito, eu vou tentar encher um depósito inteiro mais um. Portanto, eu tenho sempre a garantia que estou a colocar mais combustível do que aquele que o carro consegue aguentar. A minha expectativa é que seja igual o quê? Seja igual o carro ponto combustível no depósito igual ao carro ponto capacidade do depósito. Ou seja, que estes dois valores sejam iguais na medida em que o carro leva 45 litros no máximo, eu tento colocar 50 lá, só vão ficar 45. Portanto, eu tenho sempre a expectativa que o depósito fique cheio. Não é? Vai sair fora a tentar fazer isso, mas não é o caso de verificação, não é? Portanto, nós só queremos saber é se não estamos a colocar aqui alguma situação em que o carro ficava com um valor de combustível, um bug, não é?
um valor de combustível superior à sua capacidade. Assim sendo, eu vou selecionar o teste, vou executá-lo e falhou. Expected 41, actual 45. E este é aquele momento em que temos ou um problema na implementação. Ora, nós temos a capacidade do depósito. Não é o combustível, é a capacidade do depósito. Fui eu que me enganei. E agora sim passa o meu teste. Eu estava a colocar o combustível que já lá existia mais um e podia não passar o valor máximo, mas se eu colocar a capacidade, garantidamente que vai passar. Pergunto, exercício 4, alguma dúvida ou questão? Não é deste exercício, é do exercício anterior. Eu tinha-me esquecido de colocar o combustível no carro. Que, Então estava a dar erro. Na sua linha 46, eu esqueci-me este. de colocar esse. Então deu erro por causa disso. Quando eu estava a registar uma viagem com quilómetros, com menor quilómetros, a 200, por exemplo, estava-me a dar certo. Só que, pronto, depois eu percebi que é preciso combustível para fazer a viagem toda. É por isso que não estava a dar. Exatamente, era justamente o que eu ia dizer. Como nós temos 450 km para fazer de viagem, temos que garantir que temos combustível suficiente para tal, senão o teste falha. Exato. Pronto. Então, malta, vou-vos dar só aqui os print screens destes exercícios e enquanto eu estou a fazer isso, relembro então, que já vos estou a roubar 2 minutos. Relembra então, nós amanhã teremos o nosso exercício de avaliação para os testes unitários, portanto são exercícios neste modo. Eu irei entregar-vos 2 classes e depois serão um conjunto de exercícios para essas 2 classes, está bem? Pronto, e aqui o último print screen. Aqui está.